Irmãos, que palavra tão poderosa é a palavra de Deus, e devemos ter mesmo esse apreço, esse apego, esse desejo contínuo pelas coisas de Deus. E eu quero te inspirar nessa manhã. Nós vamos ter um tempo aqui de compartilhar a palavra de Deus com você, pensarmos sobre parte daquilo que temos como nossa missão: levar a palavra da fé. Irmãos, essa palavra da fé, ela tem uma identidade, ela tem uma força, e nós vamos pensar um pouco sobre isso. Eu venho meditando sobre fé há alguma temporada, e eu percebi que em 3 textos da Bíblia fala sobre 3 aspectos da fé: a lei da fé, a palavra da fé e o espírito da fé. Nós vamos contar aqui com um pouquinho desse roteiro para a gente pensar sobre isso. A lei da fé está lá em Romanos, no capítulo 3, quando o grande apóstolo Paulo, trazendo o fundamento da justificação, ele diz que não fomos salvos pela lei das obras, mas pela lei da fé. Então a fé nos introduz nessa grande posição de justiça. A lei da fé é a porta para que possamos nos tornar justiça de Deus. E isso aconteceu com cada um de nós. Estamos em Cristo Jesus. Você pode dizer: estou em Cristo Jesus? E por que precisamos ter isso tão vivo, tão aceso dentro de nós? Não vamos cumprir nossa missão se não entendermos a fé bíblica, a fé que Deus transmitiu a cada um de nós. Lá no livro de Judas diz que a fé foi transmitida aos santos, e diz que devemos batalhar diligentemente por ela. Então eu tenho que cultivar essa fé. Eu entrei pela fé na vida em Cristo Jesus, sou justiça de Deus, e agora eu preciso também entender como funciona essa nova vida de fé. E temos aqui o tópico da palavra da fé. A palavra da fé, irmãos, ela é muito enfatizada. Muitos pensam que esse termo palavra da fé foi uma invenção de Kenneth Hagin, mas eu quero te dizer que foi do apóstolo Paulo, e foi do céu, foi de Deus que ele tomou esse entendimento e registrou isso de uma forma muito forte. No livro de Romanos, no capítulo 10, diz exatamente assim, e eu quero ver com você, quando ele fala no capítulo 10, verso 7. Quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então ele pregava a palavra da fé. E logo no verso seguinte ele disse: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então ele diz: nós pregamos a palavra da fé. A salvação que temos, que entramos e que entendemos agora a nossa posição de justiça, foi por causa da palavra da fé. Então vimos aqui a lei da fé, a palavra da fé, para vivenciarmos uma dimensão onde o espírito da fé habita em nós. Mas eu quero hoje pensar e tomar um tempo nesse contexto da palavra da fé. Você já pensou sobre que origem é a palavra da fé? Não foi de Paulo, foi de Deus. Há um texto que me chama muita atenção, que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, fala exatamente assim: inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destilhe a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. A palavra da fé, ela veio da boca de Deus. E sabe, irmãos, eu pensando sobre isso, em João 6,63, não é interessante que Jesus, num dado momento com seus discípulos, disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida? Irmãos, ele transmitia algo. Falamos um pouco aqui sobre o espírito da fé. A palavra de Deus, ela vai transmitir fé. Deixa eu te dizer, o que vai nos sustentar na vida cristã é a palavra da fé. E eu declaro que o entendimento dela vai ficar tão forte em nós. Mas vamos pensar por partes. Ela vem da boca de Deus. Um outro texto que é muito curioso também diz exatamente em Isaías 55, verso 11.
Deus diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então veio da boca de Deus. Deus derrama a sua palavra, ela é a palavra da fé, ela cumpre e faz coisas. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. Então ela vem da boca de Deus e ela vem habitar em nós. Ela vai cumprir coisas, ela é viva. Eu gosto de pensar que a palavra de Deus é tão viva quanto Deus é vivo. Diz lá em Hebreus 4:12 que a palavra é viva e eficaz. Irmãos, ela é incorruptível. Certa vez eu ouvi alguém falando, dizendo que a palavra de Deus é onipotente como Ele é onipotente. Mas você já parou para pensar que a palavra da fé está aí dentro de você? A gente declara: Deus está aqui em mim. Mas a palavra de Deus, ela está dentro de você e ela transmite fé. Irmãos, não tem como a gente viver uma vida de incredulidade no reino de Deus. Nós fomos criados e nascemos de novo para vivermos nessa dimensão da fé. Por isso que Deus diz: o meu justo viverá por fé. Diga comigo: eu vou viver pela fé. Agora, que curioso quando nós entendemos que Deus enviou a sua palavra e ela veio habitar no nosso coração. Ela é a palavra da fé que saiu da boca de Deus, chegou a nós, agora ela está habitando em nós. Paulo diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Cristo. Curioso que ali está escrito rema. O rema, a palavra viva, vivificada, na unção, no poder do Espírito Santo, não é uma palavra morta. Por isso que quando Deus disse: eu a enviei, ela vai cumprir o que eu designei. Mas que interessante, essa palavra viva, a palavra da fé, ela está dentro de você. Foi por ela que nascemos de novo, mas é por ela que vai funcionar toda a vida cristã. Por isso que eu tenho que entender essa vida de cultivar a palavra habitando em mim. Olha que interessante, vamos pensar nesse outro texto aqui, Colossenses 3,16. Olha como diz Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, devemos viver uma vida onde a palavra da fé está em nós. Se somos o povo da fé, a palavra da fé tem que estar no nosso coração. E precisamos cultivar isso. E ela vem da boca de Deus, ela agora habita em nós, porque nós vamos precisar da palavra da fé para operar em todas as coisas na nossa vida. Como foi que Deus criou os mundos? Pelas palavras da sua boca. Mas agora, como seus filhos, nós vamos imitar Deus. Mas como é que vai funcionar em mim? Primeiro ela tem que chegar, ela tem que habitar dentro de mim. E como encontramos aqui Paulo dizendo: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ricamente, eu me lembro, daqueles tesouros dos piratas, quando abria aqueles baús, cheios de pedras preciosas, peças de ouro. Mas você viu também falsos tesouros que abria, não tinha nada dentro, tinha pedra. Irmãos, se abrirmos o seu coração, vai ter os tesouros da palavra de Deus, para que na hora necessária você possa usar a palavra que vai sair da sua boca. Irmãos, nós precisamos estar enriquecidos, como ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é a palavra de Cristo? Diga comigo: a palavra da fé. Então, por que precisamos ter a palavra da fé? Porque é por ela que nós vamos viver. Não só experimentar o novo nascimento, a salvação, mas todas as dimensões da nossa vida, todos os resultados vão ser fruto da palavra da fé habitando em nosso coração.
E como igreja de Deus, como povo de Deus, você que está aí participando, ouvindo, não só aqui os irmãos na base do nosso ministério, entendemos que temos uma missão, levar a palavra da fé. Mas ela está operando na minha vida, eu tenho cultivado ela dentro de mim, ela tem funcionado, eu sei como ela funciona. E isso, irmãos, é algo que, quando entendemos o espírito da fé, Paulo ensinando esse texto maravilhoso, eu queria que você pudesse também acompanhar essa leitura, porque nos ajuda a compreendermos o plano de Deus para nós. Em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Não é curioso que ele fala atribulado, perplexo, perseguido e abatido? Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como foi que ele venceu? Com a palavra da fé habitando dentro dele. Por isso que ele disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E Paulo está dizendo agora 4 aspectos que podem tentar nos sucumbir. Mas ele vai falar aqui na continuação algo bem interessante. Ele diz exatamente no verso 13: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. E aí ele trouxe uma coletividade: também nós cremos, por isso também falamos. Em meio às circunstâncias que tentam nos paralisar, no mundo natural, da vida, dos desafios, ele disse: olha, nós cremos, por isso falamos. Porque Paulo tinha tanta convicção, e ele disse: temos o espírito da fé. Porque, irmãos, uma vez que, pela lei da fé, entramos na nova vida em Cristo, temos recebido a palavra da fé, que vem do coração de Deus, ela está habitando em nós ricamente, e eu declaro que 2025 ela vai abundar mais ainda, porque nós nascemos de novo para viver pela fé. Como é que eu vou operar com o espírito da fé se a palavra não está habitando em mim? E eu queria te desafiar, te inspirar a você se encher da palavra. Você que prega, que ensina, nós não somos chamados para falar nossos pensamentos. Nós somos chamados para proclamar a palavra da fé. Irmãos, tem que inspirar, tem que levantar, tem que ter ressurreição, tem que ter vida. Irmãos, tem que trazer os céus à terra. Nós somos agora os portadores da palavra de Deus. Nós temos uma missão e precisamos estar tão cheios da palavra da fé. Ela comunica, ela inspira, mesmo abatido. Aí Paulo diz aqui: temos o espírito da fé. Irmãos, nada parava esse homem. Lá no livro de Atos, no capítulo 14, há um momento em que Paulo é apedrejado. Aí a Bíblia diz que irmãos oraram por ele. O texto diz lá, no outro dia, ele estava pronto para continuar a jornada. Sabe que não é uma questão de personalidade, era uma questão do que estava dentro dele. O que é que está dentro de você? Irmãos, a palavra da fé tem que estar dentro de nós, porque ela não vai deixar a gente parar, ela vai nos levantar em todo tempo, ela vai resolver situações, nós vamos crer e vamos falar, e circunstâncias vão ter que se dobrar, porque nós vamos experimentar a palavra que saiu da boca de Deus funcionando na esfera da nossa vida, porque está habitando em nós. E assim como Deus disse: não voltará para mim vazia, eu e você, nós também vamos falar, e ela não vai voltar vazia para nós. Por quê? O espírito da fé diz: crie, por isso falei. Falei só por falar? Não. Falei para ter resultados. Eu declaro que a palavra de Deus na sua boca vai produzir resultados. Eu declaro que não vai ser uma letra morta, ela vai ser viva, como um dia saiu da boca de Deus, tão viva. Por isso que temos que entender algo que a Bíblia chama o ministério do Espírito Santo, de vivificar a palavra de Deus.
Sabe, irmãos, não toma a Bíblia, não toma as verdades da palavra de Deus como um jornal velho. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela tem um poder de vida, ela tem um poder de transmitir o próprio poder de Deus. Eu gosto do paralelo que Paulo fala ao ensinar sobre a armadura de Deus. Rick Renner, no livro, se você não leu ainda o livro Vestidos para o Combate, ele ensinando sobre o cinto e sobre a espada, ele explica que o cinto fala da palavra de Deus em nossas vidas, mas a espada, quando sai do cinto, é porque é uma porção da palavra de Deus que o Espírito Santo vivifica. E bem certo de que não é com a mão que puxamos, mas é da boca que sai a espada do Espírito na nossa vida agora em Cristo Jesus. Então o Espírito Santo vai tomar uma porção e vivificar. Sabe, irmãos, eu declaro que da sua boca não vão sair palavras mortas, mas vivificadas do Espírito Santo. Eu declaro que as nossas igrejas, que o povo de Deus vai se levantar acima das circunstâncias, porque nós não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos, e o poder de Deus é real, irmãos. Nós temos que estar mais conscientes das coisas que não se veem do que das coisas que se veem. É o que Paulo ele continua a dizer em 2 Coríntios, no capítulo 3, verso 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Sabe, eu estou aí caminhando para os meus 53 anos e preciso cuidar mais ainda da minha vida, creio no poder de Deus até os 90 e tantos anos, mas sabemos que esse corpo está envelhecendo. Mas olha que interessante o que Paulo disse aqui. O nosso homem exterior se corrompe, mas o homem interior se renova dia a dia. Você já parou para pensar como ele se renova? Porque a palavra da fé chega diariamente. Irmãos, Deus é um Deus que nos chama para comunhão. Cada palavra de Deus transmite vida para você. E sabe de uma coisa? É essa palavra da fé que somos chamados a pregar. Não vamos falar morte, não vamos falar incredulidade, não vamos falar doutrinas de homens, muito menos doutrinas de demônios, mas vamos falar o que saiu da boca de Deus. Eu declaro que você vai pegar o que é original. Eu estava pensando, né? Quando a gente fala sobre o que é puro, a gente pensa logo sobre água. As fontes das águas nas montanhas. Mas a água pode ser contaminada. Por isso que nas casas nós temos filtros. Alguns são mais poderosos, outros são mais simples. Eu me lembro meus dias antigos, né, de filtro de barro. Mas funcionava, ele filtrava a água. Por que filtrar? Porque vinham impurezas. Mas você já imaginou você ir lá na fonte e pegar da água pura, cristalina, sem contaminação? Irmãos, ouvir Deus, estar em contato com a palavra de Deus, é você pegar a palavra da fé pura. E sabe, irmãos, ela transmite vida. E como estamos enfatizando, ela transmite fé. Quando pessoas ouvem você, elas são inspiradas à fé ou a ficar no natural? Eu declaro que você vai mudar sua atitude. Eu declaro que vamos experimentar isso que Paulo diz. Contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O homem de dentro tão consciente das coisas espirituais, que, irmãos, nós vamos experimentar aquilo que Jesus disse. Prestes a morrer, a ser preso. E aí os discípulos lá, e Jesus disse, no jardim do Getsêmani, Jesus disse, se eu quisesse, eu pedia ao meu Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Irmãos, 70 e tantos mil anjos. Ele tinha tanta consciência do outro lado. Por quê? Ele não vivia pelo que via, ele renovava. Ele tinha consciência do poder de Deus. Ele tinha consciência de que se levantasse em fé, havia uma intervenção do eterno no natural.
A fé vai fazer a gente ter confiança em Deus, no poder de Deus. Nós vamos nos renovar por dentro e nós vamos passar a andar e a operar de acordo com a consciência das coisas do mundo espiritual. A palavra da fé vai te deixar consciente das coisas eternas. A palavra da fé vai te inspirar a, mesmo diante de circunstâncias ao seu redor, você se posicionar com aquilo que Deus diz que é nos céus, diz que é no seu reino, diz que é e que está disponível para você. Diga comigo, a palavra da fé. Então, pelo novo nascimento, pela lei da fé, pela posição de justiça, nós entramos. Nós vivemos agora em Cristo Jesus, mas precisamos cultivar essa palavra que vem da boca de Deus. Interessante, no livro de Hebreus, no capítulo 1, fala de Jesus glorificado. E diz lá, no capítulo 1, que a palavra, a espada do Espírito está na boca de Jesus. Apocalipse também fala sobre isso, porque Jesus é a expressão exata do Pai. Tudo que o Pai fala é pelo Filho. Então, irmãos, há uma palavra rema, há uma palavra da fé chegando continuamente dos céus para você. Deixa eu te dizer, não deixa a dúvida, a incredulidade, não deixa o medo. Estávamos cantando aqui, eu não sou mais escravo do medo, e não é mesmo não. Mas, irmãos, eu tenho um trabalho a fazer. Eu tenho um trabalho a manifestar e encher, encharcar o meu coração com a verdade da palavra de Deus. Aquilo que Paulo instruiu, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E ela vai encharcar a fé no seu coração. Ela vai fazer com que você tenha tanta consciência do plano de Deus, da vontade de Deus. Por isso Deus diz, inclina os teus ouvidos às minhas razões. Inclinai os ouvidos, ó terra, para as minhas palavras. Eu vou gotejar a doutrina. Eu vou fazer cair como uma neblina, como chuva, como orvalho. Irmãos, eu declaro que esse ano você não vai dar ouvidos a outras vozes, mas você vai dar ouvidos à voz de Deus. Você vai se posicionar, você vai parar para receber aquilo que Deus tem para você. Você vai tirar a poeira da sua Bíblia que está lá encostada. Livros que você leu e disse, eu sei essa verdade. Irmãos, não passa de uma vaga lembrança. Você precisa estudar de novo algumas verdades. Eu queria te inspirar nessa manhã, e você que está aí assistindo, acompanhando, eu queria te inspirar a você mergulhar na palavra da fé. Ela continua a sair da boca de Deus, e deixar isso ficar tão forte dentro de você, porque quando sair da nossa boca, vai ter poder em manifestação. Não é apenas para o novo nascimento, é para todos os dias, é para todas as circunstâncias, é para vencermos todas as situações com a palavra da fé na nossa boca. A Bíblia chega a dizer que em Josué e Caleb havia um outro espírito, um espírito diferente que eles tinham. Que espírito era esse? Era o espírito da fé. Irmãos, não deixa a incredulidade te contaminar, mas deixa a fé ficar robusta na sua vida. E eu quero concluir pensando com você algo que me chamou muita atenção. Colossenses capítulo 2, a partir do verso 6, diz exatamente assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, e confirmados na fé. Então veja que Paulo instrui a andar em Cristo, ser radicado em Cristo, edificado em Cristo e confirmado na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E o verso 8 acrescenta um detalhe que me chama muita atenção. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo e não segundo Cristo. Sabe, irmãos, tem muita coisa aí parecida com o evangelho, mas não é evangelho. Tem muita coisa que parece que é de Deus, mas não é de Deus, porque se não transmitir fé, não é de Deus.
E sabe, irmãos, eu declaro que como um bom criterioso, que às vezes vai num restaurante e você vê uma comida que você não gosta ou que está com aparência ruim, você não vai engolir tudo que chega diante de você. Mas aquilo que for fé, irmãos, coloca para dentro, porque isso vai te sustentar, isso vai te manter na rota do sucesso, isso vai te fazer ficar constante em Cristo Jesus e crescer, como ele disse exatamente aqui, confirmados na fé. Você vai ter a palavra da fé, mas você vai dizer, é mesmo, está produzindo resultados, estão acontecendo coisas. A palavra da fé está funcionando na minha vida. Você pode dizer comigo, a palavra da fé está funcionando e vai funcionar na minha vida. Irmãos, é essa palavra que pregamos, é essa palavra que está no DNA do Ministério Verbo da Vida. Temos um chamado para pregar a palavra da fé. Mas você entende o que é a palavra da fé? Ela veio da boca de Deus, ela foi transmitida, ela está nos nossos corações, agora ela sai da nossa boca. Por isso que quando pregamos, outras pessoas podem nascer de novo. Paulo mesmo diz, pregamos a palavra da fé. E ela não vai funcionar apenas para pessoas nascerem de novo. Ela vai resolver problemas, ela vai a destruir, amaldiçoar doenças, ela vai colocar o diabo no lugar dele. Eu declaro que a palavra da fé vai estar na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Você está pronto para um 2025 diferente? Irmãos, se temos a palavra de Deus, nós temos já uma nota de vitória em nosso coração. Por isso Deus disse a Josué que ele deveria meditar de dia e de noite, e ele haveria de fazer o caminho dele prosperar. Eu declaro sua vida próspera, eu declaro sua família próspera, eu declaro nossas igrejas prósperas, eu declaro o Ministério Verbo da Vida vai ser próspero nesse ano de 2025, e vamos dizer como Paulo falou lá no livro de Efésios, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Irmãos, outros podem não experimentar, mas nós vamos experimentar, porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir, e ele vai fazer exatamente o que ele diz. Ele diz, eu enviei a minha palavra, e ela vai cumprir o que eu a designei. Então eu declaro que vai ser um ano sobrenatural, um ano diferente. Nós não somos como os 10 espias, mas temos o espírito da fé, como Josué e Caleb, e vamos ver milagres acontecerem em nossas vidas. Posso ouvir um amém, um glória a Deus, um aleluia?